Olá, amigos! Tudo bem com vocês? Comigo, tudo ótimo. Eu sou o professor Milton e vocês todos, gente, sejam muitíssimos bem-vindos na nossa nova aula de Educação Física, de número 27, para vocês aí do sexto ano. Bem, gente, e na aula de hoje, dando continuidade à nossa aula passada, a nossa aula número 26, a nossa aula sobre remo, onde nós aprendemos sobre as modalidades do remo, nós vimos algumas curiosidades, E agora nós vamos seguir o nosso estudo sobre essa modalidade, conhecendo um pouquinho mais sobre as suas regras e sobre os seus componentes, ok? Então vamos conferir essas informações e mais algumas a seguir. Vamos falar sobre os equipamentos, tá? Os equipamentos da modalidade de remo. Os equipamentos são, bem, o principal, gente? O barco. As provas, elas são feitas em barcos feitos de fibra de carbono. O tamanho do barco é variável, então de acordo com cada categoria. Os barcos, eles são divididos, em parelho, 2 remos por remador, eles remam com os 2 braços, e pontas, Então, 1 remo por remador. E a gente já viu que uma das diferenças, que essa modalidade do remo, a gente rema de costas para onde a gente está indo, tá? Então os remadores estão remando de costas aqui, ó, eles estão puxando o remo e o barco está indo teoricamente para trás. Então temos aqui, ó, alguns exemplozinhos aqui também, Eles têm muitos equipamentos necessários para realizar essa modalidade. A gente vê um exemplo de um barco aqui para 2 pessoas, E um barco que as 2 pessoas utilizam os 2 remos, tá? Então, como dito, algumas outras modalidades é 1 remo por remador. Então eles usam sapatos especiais, eles têm um banco móvel nesse barco também, tá? E é um barco muito leve. Então, pessoal, além do barco, outro equipamento muito importante, obviamente, o remo, tá? Eles são os equipamentos para dar impulsão ao barco, e eles podem ser feitos de fibra de carbono ou de madeira também, tá? E esse tamanho é variável e de acordo com a prova, podendo ser curto para provas esquife ou longos em outros tipos de disputa, ok? Bem, gente, o barco, o remo e um objetozinho chamado forqueta, que é o local onde o remo é encaixado. Ó, a gente tem aqui algum exemplo também, tá bom, pessoal? Aqui nesse barco, E as roupas, tá, gente? Então, um remador, ele utiliza roupas flexíveis, para facilitar a movimentação durante a prova. A lycra é um dos materiais mais usados nessas competições. E além disso, o remador ele deve usar uma luva também para não machucar as mãos, para não calejar talvez demais as mãos, E agora, gente, vamos acompanhar um pouquinho melhor as regras desse esporte. E quais são as regras, gente? As provas de remo, elas são disputadas em raias de 2.000 metros, de distância, 2 quilômetros. Nela, o competidor, a dupla ou a equipe, eles usam os braços para mover o barco através de 1 ou 2 remos, 1 ou 2 remos para cada competidor e dependendo da categoria. E aí, eles precisam chegar o mais rápido possível à linha de chegada, após o finalzinho desses 2.000 metros, desses 2 quilômetros. Cada prova contém 6 barcos, ok? Informação muito importante também. Bem, gente, todas as provas de remo, muito importante a gente lembrar, Elas são realizadas a céu aberto. Cada raia deve ter 5 metros de largura, tá? 5 metros de largura. E as competições, elas têm que ser feitas em lugares com pelo menos 3 metros de profundidade, tá? Então, no mínimo, As competições de remo, elas são realizadas de 1 a 8 competidores com ou sem timoneiro, tá? Que é o profissional responsável por orientar os praticantes, É lógico, gente, que quando tem 1 ou 2 remadores, é mais fácil sincronizar, mas as provas com mais, principalmente com 4 ou 8 remadores, um timoneiro ele ajuda as pessoas a sincronizar a remada, tá?
E olha aí, vamos conhecer nesse glossário alguns termos importantes para a gente compreender, né, a modalidade de remo. Então, ó, a gente tem o timoneiro, né, que é o atleta que cadencia a remada, ele dá uma cadência, ele dá um ritmo para todo mundo conseguir, para as pessoas aproveitarem melhor a força da remada. Tá? Então, nós temos também os lados, como que eles chamam? Os lados dos barcos, né? Bombordo é o lado esquerdo de quem olha para frente do barco. Tá? Então, o lado esquerdo, suponhamos que eu seja um timoneiro, né? Eles estão olhando para mim, porque eles estão remando e o barco está indo para trás, né? E eu, timoneiro, por exemplo, estou olhando para frente aqui. Tá? Então, na minha esquerda é o bombordo, tá? E no meu lado direito é o estribordo. Bem, gente, a Federação Internacional de Sociedades de Remo, em francês é Fédération Internationale des Sociétés d'Aviron, FISA. É a organização que se dedica a regular as normas do desporto remo a nível mundial, bem como de celebrar periodicamente, né, competições e eventos do esporte da modalidade. No Brasil, o esporte é regido pela Confederação Brasileira de Remo. E eu trouxe para vocês, tá, um logotipo da Confederação Mundial, da Federação Internacional, né? E vocês clicando, vocês podem, quem quiser conhecer, podem acessar o site da Federação Internacional ou da Confederação Brasileira de Remo também. Campeonatos, tá? Os principais torneios internacionais são, né, de remo. Copa do Mundo de Remo, realizada atualmente com as suas 3 etapas, né? O Campeonato Mundial de Remo, realizado anualmente após essas 3 etapas da Copa do Mundo, tá? E aí temos outras regatas, outras competições também, né? A Henley Royal Regata, realizada na primeira semana de julho, numa cidade aqui no Reino Unido, Henley on Thames, Campeonato Sul-Americano de Remo, realizado anualmente pela alguma CESAR, alguma confederação também aqui na América do Sul. Para quem quiser conhecer, para quem quiser tiver algumas dúvidas, né, pessoal? O vídeo Por Dentro das Olimpíadas, número 10, que traz informações sobre o remo, ele traz ótimas informações, uma síntese muito bem feita sobre esse esporte. Então, pessoal, eu estou acompanhando essa série aí, né? Eu já apresentei essa série para outros esportes também. E assim, é uma síntese, eles fazem uma explicação breve, rápida, mas muito legal para entender. Tá? Vale a pena conhecer de remo, vale a pena de conhecer também essa série com outros esportes não tão conhecidos. Muito legal, pessoal. Parabéns aí para a equipe de produção, né? E agora vamos conhecer algumas curiosidades, né? Assim como as universidades britânicas, tá? Aquelas universidades onde nasceu a modalidade remo, né? Alguns clubes como Flamengo, Vasco e Botafogo, eles também têm uma longa ligação com essa modalidade aí. Antes desses times serem times de futebol, né? Esses clubes aí, eles eram equipes de remo, tá, pessoal? É bem interessante lembrar disso, né? Eu tenho algumas aulas gravadas sobre futebol nessa nossa série aqui do Educa Mais, né? E recentemente, inclusive, nós vimos com alguns alunos que o futebol tem menos de 2 séculos que ele foi trazido para o Brasil, né? Então essas equipes aí, alguns clubes podem ser até um pouquinho mais antigos do que o futebol moderno, inclusive, da forma como a gente joga, né? As primeiras regatas no estádio de remos, da Lagoa e na Enseada de Botafogo, do Rio de Janeiro, chegavam a reunir, gente, mais de 50 mil espectadores até meados do século passado. E aqui a gente tem uma foto em preto e branco, né, com muita gente assistindo. E olha, uma outra curiosidade interessante, né, gente, agora que eu lembrei que essa modalidade ela é feita, antigamente ela era feita nos rios das grandes cidades, antes desses rios se tornarem não navegáveis, se tornarem tão poluídos. Outros clubes brasileiros ligados ao futebol, como Corinthians, Sport, Vitória,
Remo Lusa, Paysandu, Náutico, América, eles também têm forte ligação com o remo. Se a gente for perceber, gente, ó, eu peguei o logotipo do brasão do Flamengo, o brasão do Clube do Remo, e eles têm, inclusive, ó, o brasão do Flamengo tem até uma âncora, e o do Clube do Remo tem os remos. Bem, gente, Sir Steve Redgrave, né, da Grã-Bretanha, é considerado o maior remador de todos os tempos. O atleta ele tem 6 títulos de campeão mundial, além de 5 medalhas de ouro e uma de bronze em 5 Jogos Olímpicos. No feminino, a Elisabeth Lipa, né, uma remadora da Romênia, também ganhou 5 medalhas olímpicas de ouro, além de 2 de prata e uma de bronze. Suas conquistas aconteceram entre Los Angeles, em 1984, né, as Olimpíadas de Los Angeles, que a União Soviética não participou, e Atenas, de 2004. O norte-americano John Jack Kelly venceu a prova do single skiff nas Olimpíadas da Antuérpia em 1920 por apenas 1 segundo, né? Em um duelo particular contra o britânico Jack Beresford, famoso por ter mantido uma invencibilidade de 126 provas. Kelly veria sua família ficar ainda mais famosa. Primeiro pelo filho, né? John Jr., que competiu em 4 Olimpíadas e venceu a tradicional regata Diamond Sculls 2 vezes, em 1947 e 1949. Mas essa família ficou ainda mais conhecida graças à filha de John Kelly, né? É uma atriz norte-americana chamada Grace Kelly, que ela ainda se tornou a princesa de Mônaco. Bem, pessoal, muito legal conhecer, né? Encerrar agora nosso tema remo, né? Saber que história, cinema, grandes clubes. A história do remo, gente, assim como a de outros esportes, sempre nos trazem surpresas e casos incríveis. Façam as atividades propostas para a aula de hoje, mantenham-se ativos e tenham uma ótima semana de estudos.